Amada igreja, nós tivemos um final de semana precioso demais. Você, como eu disse, que talvez não conseguiu vir devido à correria, atividades, fica na paz, a gente sabe como que é corrido para todo mundo. Porém, nós tivemos aqui um final de semana que foi extraordinário. Nós vimos aqui coisas preciosas que o Espírito Santo fez. Pessoas que foram tocadas, pessoas que foram renovadas, pessoas que saíram daqui, entraram de uma maneira e saíram daqui completamente diferente. Tivemos aqui pessoas que na sexta-feira foram batizadas com o Espírito Santo, receberam novas línguas da parte do Senhor e elas foram completamente tocadas e transformadas. Foi maravilhoso o que o Senhor fez. Ontem à tarde nós tivemos aqui a própria igreja orando pela igreja, palavra de conhecimento, a galera orando, sendo liberado, e foi maravilhoso o que Deus fez, o que Deus operou. Os testemunhos foram extraordinários. E à noite nós vimos também como o Senhor operou de uma forma maravilhosa, porque à noite teve curas e mais curas assim de uma forma especial. De alguns testemunhos que foram liberados, no nosso Instagram, depois você vê lá, a galera colocou, mas pessoas compartilharam. Tiveram alguns que acabaram mexendo com a gente, que a gente olha, acaba edificando nossa fé e fortalecendo a gente. Uma foi um rapaz, estava nesse lado aqui assim, que Deus mostrou que estava com um monte de bola como se fosse bola de gordura, ou cisto, não sei como a galera chama, nas costas. E a hora que ele colocou a mão, cadê aquilo? Tinha uma que ele falou que era desse tamanho, parecia quase uma laranja, sumiu na hora, naquele momento secou. Esse é o Deus que você serve, é um Deus que no meio de uma igreja viva, que adora e coloca Ele no centro, pode viver milagres, pode viver sinais, pode ver prodígios, pode ver coisas poderosas e sobrenaturais, aleluia. Vimos pessoas que estavam com a sua lombar completamente fora, quem estava aqui viu o que Deus fez, o que Deus operou. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que está em busca de uma igreja que crê, uma igreja que vive o que Jesus falou em Marcos 16:17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados. Que se levante uma geração de uma igreja viva, parecida com Jesus, que se levante uma geração que dentro de si olha, entende, sabe, eu não quero ser alguém, um crente que simplesmente vem numa igreja, senta num banco e fica parado. Eu quero fazer parte de uma geração que vai incendiar uma cidade, eu quero fazer parte de uma geração que vai levar a presença de Deus, eu quero fazer parte de uma geração que sai daquele lugar, a igreja é isso, a igreja é aquilo, não gostei aqui, não gostei ali, não gostei aquilo outro. Cadê a geração que está olhando para Jesus? Cadê a geração que está buscando fazer a vontade dEle? Viver é uma igreja viva, é uma igreja santa, é uma igreja parecida com Jesus, aleluia. É uma igreja que sai daquela esfera de buscar os próprios interesses e começa a buscar fazer a vontade do Senhor. É uma geração que sai da esfera de querer buscar apenas os seus próprios interesses e começa a buscar fazer agora a vontade do Senhor. E para isso, eu e você temos que entender que venha sobre nós o poder do Senhor, que venha sobre nós a unção do Senhor. Por isso o Senhor espera encontrar na sua igreja uma igreja que entenda que o Senhor não vai mover apenas em um seminário, o Senhor não vai mover apenas em um evento, o Senhor não vai mover apenas um final de semana. Ele é um Deus vivo e real, está em busca de uma geração que crê. Todos os dias Ele pode mover na minha, na sua vida, todos os dias Ele pode operar na minha, na sua vida, aleluia. Porque nós muitas vezes achamos que Deus parece que opera somente em momentos específicos. Sim ou não, igreja? Parece que somente opera ali, né? Poxa, vai ter um evento, vai ter isso, vai operar, vai ter não sei o que, vai acontecer e tal. Mas eu falo para você que não. O nosso Deus é um Deus que é vivo. O nosso Deus é um Deus que espera encontrar uma igreja viva, uma igreja que creia que mesmo diante dos maiores desafios, mesmo diante dos maiores problemas, mesmo diante das maiores situações que aos nossos olhos parecemos que não vamos aguentar, Ele fala: eu espero que vocês permaneçam firmes e avancem naquilo que eu tenho para vocês. O Senhor espera que você, mesmo diante dos desafios que você está enfrentando hoje, mesmo diante das batalhas que estão vindo diante de você, que você possa permanecer firme, que você possa crer. Um Deus de maravilhas pode mover na sua vida, um Deus de maravilhas pode mudar o cenário, um Deus de maravilhas pode romper de forma poderosa e sobrenatural na minha e na sua vida, aleluia. E quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Atos é um dos livros que particularmente eu mais gosto. Gosto demais do livro de Atos. Por quê? Porque ele fala do início da igreja. Ele fala do momento onde o Senhor agora vem operar, onde o Senhor vem fazer de uma forma poderosa e maravilhosa.
mas agora através da igreja. Jesus, ele passou o seu ministério 3 anos e meio junto com seus discípulos, ensinando, passando por lugares, curando, libertando, transformando, fazendo coisas maravilhosas. E agora o Senhor Jesus morre, está na cruz, ele morre, ele ressuscita. E nessa que ele ressuscita, os seus discípulos, eles estão trancados em um lugar, em uma casa, com medo daqueles que mataram Jesus, trancados com medo daqueles que pegaram Jesus e mataram Jesus. Eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Alguns até falaram, mas eles praticamente não acreditaram. Mas eles estão trancados, com medo, em um lugar. E agora? Como vai ser? Como vai agir? Meu Deus, o nosso Senhor morreu, não imaginávamos, e agora? E de repente Jesus aparece no meio deles. As portas estavam trancadas, ninguém conseguia entrar, mas não tem parede que segura Jesus, não tem porta que segura Jesus, nada nem ninguém consegue segurar Jesus. Ele aparece no meio daquele lugar, eles olham, ele fala, e agora? Ele fala, paz seja convosco. Ele sopra para eles ali, fala, receba o Espírito Santo. Naquele local de medo, naquele local onde eles achavam que nada podia mudar, o Senhor apareceu e falou, prepare, porque a partir de agora vai ser diferente. Prepara, porque a partir de agora vocês vão experimentar algo poderoso e sobrenatural. Aleluia. Jesus agora aparece para eles. E toda vez que você vê os discípulos com Jesus, eles sentiam muitas vezes bem, porque Jesus confrontava as autoridades da época. Toda vez que os caras vinham questionar Jesus, Jesus conseguia ali trocar uma ideia que deixava os caras sem respostas. Mas agora Jesus está ressurreto, Jesus aparece, está ali para eles. E a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 1, que Jesus apareceu ressurreto por 40 dias. Então 40 dias as pessoas viram a evidência de Jesus que havia morrido e ressuscitado. Durante 40 dias ele passou com eles, e nesses 40 dias nós podemos ver quantas coisas aconteceram com eles, porque agora eles estão ali com Jesus. Jesus está ali agora ressurreto. Eles estão olhando, falando, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Como que será daqui para frente? Como vai ser a partir de agora? E alguém acaba naquele momento conversando, falando, e Jesus começa a trazer instruções, Jesus começa a trazer direções. E você vê em Atos capítulo 1 versículo 5, Jesus dizendo algo precioso. Ele fala assim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus chega para eles e fala assim, permaneçam em Jerusalém. Antes disso ele fala, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque vocês receberão a promessa do Pai. O Pai tem uma promessa para vocês. Existe algo para ser liberado sobre a vida de vocês. Tem uma promessa para a vida de vocês. João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante? Jesus não dá uma data. Jesus não fala daqui X dias vai acontecer isso. Ele fala não muito depois desses dias vocês receberão a promessa. Quando nós olhamos, queridos, eu e você temos promessa da parte de Deus. Sim ou não, igreja? Sim. Eu e você temos promessas. Vem mais comigo juntinho, não deixa um vácuo muito grande. Obrigado. Quando eu e você olhamos na palavra de Deus, nós vemos que nós temos promessas. Eu e você temos promessas. Eu vou dar mais uma oportunidade de repente para alguém tomar posse e falar, não, eu creio, eu tenho promessa de Deus para a minha vida. Eu e você, nós temos promessas de Deus para mim e para a sua vida. Toma posse, crente. Se não quiser, transfere para a gente. Quem quer receber? Transfere para nós, nós recebemos tudo, aleluia. Eu e você temos promessa da parte de Deus. E aqui o Senhor está falando, tem promessa para a vida de vocês. O Senhor tem algo para liberar para a vida de vocês. O Senhor tem algo para derramar para a vida de vocês. Não muito depois desses dias virá uma promessa. Então Jesus está falando para eles, é o seguinte, vocês estão aqui, mas é o seguinte, prepare, porque vai vir algo sobre a vida de vocês. O Senhor vai liberar algo para a vida de vocês. E sabe que eu aprendo aqui nesse momento, só recebe quem aprende a permanecer. Só recebe quem aprende a permanecer. Quem não permanece não consegue receber. Quem desiste, quem larga, quem abandona, seja o que for, não consegue receber o que Deus tem.
Jesus está dizendo: permaneçam em Jerusalém. Vocês receberão a promessa do Pai. Vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês receberão o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Então Jesus está falando, tem promessa, tem palavra. E aqui, queridos, eu e você temos que entender: muitos têm promessas da parte de Deus, mas não conseguem permanecer. Tem pessoas que têm promessa, mas não conseguem permanecer. Talvez quando eles passam por lutas, guerras, situações difíceis, e eu entendo, eu sei, muitas vezes é difícil permanecer. Mas quando eu e você olhamos na palavra de Deus, nós podemos ver alguns exemplos de pessoas que permaneceram. E não permaneceram pouco, permaneceram muito. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos lendo um versículo para o outro, e você fala, fulano não podia ter filho. Aí no versículo seguinte, fulano engravidou. Aí você fala, meu Deus do céu, foi da noite para o dia, orou e pá, chegou. Foi, e quando você olha, não foi. Abraão esperou 25 anos, José esperou 13, Moisés 40, Jesus 30. Quantos anos você está disposto a esperar para viver a promessa que Deus tem para a tua vida? Quantos anos eu e você estamos dispostos a esperar? Pastor do céu, não aguento esperar, pastor. A gente faz parte, nós fazemos parte de uma geração que quando a pessoa visualiza o WhatsApp, a gente já fica nervoso que não respondeu. Sim ou não, gente? Sim. Ficamos revoltadinhos, mais conhecido como revolts. Aí já ficamos naquela, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Não quero mais falar, você visualizou, não me responde. E nós queremos muitas vezes viver promessas que Deus tem. Eu e você temos que entender, queridos, tem muitas promessas que eu e você vamos viver daqui a alguns anos para frente. Tem coisas que a pastora e eu esperamos 5 anos, 10 anos, tem coisas que nós esperamos 20 anos para poder viver. Vieram pancadas? Vieram situações difíceis para largar o que for, vieram. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado. Eu sei que eu estou esperando, mas eu não estou esperando sozinho. Há um Deus que está guiando, há um Deus que está cuidando, há um Deus que está direcionando, há um Deus que espera que eu e você possamos permanecer firme para viver a promessa que Ele tem para mim, para a tua vida. Se você crê, dê uma salva de palmas Ele bem forte. Porque quando nós olhamos, queridos, nós passamos lutas. Olhamos, por exemplo, um cenário, pessoas dentro de um cenário familiar. Você espera aquela família maravilhosa. A irmã esperou anos para poder achar o homem da vida dela. Aí ela achou, falou, meu príncipe chegou. Mas na hora que foi casar, ela viu que o príncipe foi embora, ela casou com o cavalo. Ela falou, Senhor amado, que fase da minha vida. A espera, permanecer firme. Quando você olha, seja na área que for, nós sabemos que nós vamos passar dificuldades, sabemos que nós vamos passar lutas, sabemos que vamos passar situações que são desafiadoras, mas o Senhor espera que você permaneça, que você confie, que você creia, que você acredite. E quando Ele fala para a gente permanecer, nós temos que entender que existem diferenças de permanecer. Como, pastor? Eu posso ser alguém que permaneço murmurando, eu posso ser alguém que permaneço reclamando. E aí você tem que entender o seguinte, presta atenção, murmurou, perdeu. Pastor do céu, não pode ser verdade. Te provo na Bíblia. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10 que um povo que murmurou morreu no deserto. Um povo aonde Deus tirou para poder pisar na terra prometida, por ter murmurado, ao invés de chegar na promessa, ficou no meio do caminho. Que hoje, em nome do Senhor Jesus, toda murmuração caia por terra, toda palavra minha e sua que liberamos de maldição, destruição, de murmuração, seja recolhida no mundo espiritual. Nós queremos fazer parte de uma geração que permanece em fé, crendo e confiando. Meu Deus vai mover na minha vida. A lágrima pode escorrer, o peito pode apertar, a situação pode estar difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei o Deus que vai mover na minha vida. Se você tomar posse, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Só recebe quem permanece. Por isso que você vai entender, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 11: desejamos, porém, continue cada um de vós, olha só, continue cada um de vós, mostrando até o fim
a mesma diligência, ou seja, o mesmo empenho, a mesma dedicação, a mesma força, o mesmo gás, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, ou seja, preguiçosos, lentos, pessoas que não querem mais, travaram, estacionado. Então não se tornem esses, mas ele fala, mas antes sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, ou longanimidade, paciência, herdam as promessas do Senhor. Sabe qual é a grande diferença, meu querido? Nós fazemos parte de uma geração que é tudo para ontem, imediatista, mas o Senhor fala, rei, as coisas não são do seu jeito não, as coisas não é na hora que você quer, nem do jeito que você quer, nem da maneira que você quer, mas quando você decide permanecer firme no Senhor, e esperar e confiar nele, é com paciência, é em fé, é confiando. Prepare para viver as promessas que ele tem para a tua vida, prepare para experimentar aquilo que ele tem para a tua vida. Então ainda que o cenário pode ser um cenário aos seus olhos caótico, ainda que você olhe a sua família e fala, meu Deus do céu, não é a família que eu esperava, não é o que eu imaginava, o Senhor fala para você, permaneça firme em fé, crendo e confiando. Ele vai mudar a história da sua família, ele vai mudar o cenário da tua casa, ele pode mover o impossível. É o Deus que nós servimos, é um Deus que nós buscamos. Você pode olhar o cenário que for, o cenário profissional, pastor, não aguento mais, estou no meu limite, está difícil, meu Deus do céu, ao ponto de falar, já era, acabou. Permaneça firme, só saia quando ele falar para você sair, só se mova quando ele falar para você se mover. Se ele não falou, permaneça firme, ele vai mover na tua vida, ele vai mover na tua vida. Na nossa casa nós tivemos muitos momentos como esse, de decisões, de ter que de repente tomar uma decisão séria, e foi difícil, porque humanamente falando, muitas vezes era mais fácil largar, era mais fácil deixar. Só que aí você começa a viver coisas, quando você permanece, que só quem permaneceu pode dizer que viveu. É só quem permaneceu que pode dizer que viveu. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar num Flame lá em São Paulo, e foi bem na igreja, lá na sede, mas foi na Turiaçu. A Turiaçu foi o segundo espaço do Bola de Neve, do Ministério Bola de Neve, na sede em São Paulo. Então começou numa garagem na Marco Aurélio, na Lapa, e depois foi para Turiaçu. Ali que realmente começou, e depois que foi para onde é hoje, na Clélia. E quando eu fui lá pregar no Flame, eu olhei o canto que eu ficava sentado no meio da igreja, e nem imaginava ser pastor. Estava num canto, então olhando para a galera, era nesse canto lá direito. Aí galera, já vai tomando posse, em nome de Jesus, aleluia. Vai recebendo, quem não quiser transfere para a gente, nós recebemos em nome de Jesus. Eu bati o olho, vi a escada, vi a galera embaixo, ficava a nossa célula ali, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. Os caras eram tão aleluiados, enquanto o pastor pregava, quando vinha aquelas frases bomba, os caras, bum, meio do culto. Você imagina você no culto com o irmão desse do seu lado. Imagina o seu visitante que você trouxe ouvindo isso. Ele fala, que tipo de remédio que eles usam, pra gente poder, só pra gente entender o que esses caras estão vivendo aqui. E eu olhei, e na hora veio algo. Eu falei, cara, muitos daqueles que estavam ali, até mesmo naquela célula, hoje não estão nem mais com o Senhor. E na hora aquilo veio. Eu falei, Deus, o que aconteceu? Porque é o mesmo Deus, é o mesmo ambiente. O que aconteceu? E Deus falou muito claro comigo, você decidiu permanecer. Você decidiu permanecer. No meio da pancada, no meio da bomba, no meio de situações que você já passou na sua vida. Eu fui lembrando de cada uma que eu fui passando na vida. Eu falei, meu Deus, a carinha. Eu falei, Jesus amado, Jesus amado. Pastor, você tinha motivo para largar tudo? Tinha motivo para largar tudo, para ficar revolto? Tinha, com tudo, quem for, com o que quisesse. Só que eu decidi permanecer, porque eu sabia, o Deus que está na minha vida é um Deus que vai guiar, é um Deus que vai cuidar, é um Deus que falou para mim, permaneça firme e você verá a promessa do Senhor na tua vida, aleluia. Então você que está aí pensando, não sei, continuo, não continuo, fico, ai meu Deus, como que é casamento, família, negócio, o que for, permaneça na palavra do seu Deus, e você verá o que Ele vai fazer na sua vida. Dê mais uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia.
Mas aí vem a pergunta: mas pastor, tem hora que é difícil. Te entendo. Te entendo. Tem hora, pastor, que dá vontade de largar tudo mesmo. Como aqui a gente fala, largar os bets. Largar tudo, abandonar, chutar o balde. Tem horas, pastor, que o desafio é tão grande que desanima. Tem hora que a situação é tão complicada que eu não tenho forças para avançar. Tem hora que a pressão é tão grande, a pancada é tão violenta que eu não consigo mais crer. E aqui eu falo para você, eu te entendo perfeitamente. Eu sei como que é isso. Você chega num ponto que parece que você está esgotado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Parece que está um campo seco. Tipo um seminário igual de ontem, um caindo do lado, o outro caindo do outro, e você parecendo um pedaço de pau seco no meio do negócio. Fala: Senhor amado, que pecado que eu tenho na minha vida. Aquela situação difícil. Você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? O irmão do lado recebeu palavra, o outro recebeu palavra, e o cara que sentou na minha frente, ao invés de falar alguma coisa, ele falou: valeu. Você fala: Senhor amado, é difícil, já passamos por isso. Quem lembra do seu Amaro, profeta Amaro? Eu nunca conheci alguém igual a ele. O seu Amaro era um nível violento. Eu cheguei para o seu Amaro e falei assim: seu Amaro, na boa, conta qual que é as manhas do negócio aí, meu. Como é que funciona esse sistema seu com Deus? Aí ele falou assim: eu escuto Deus em 5 línguas diferentes. Eu falei: o quê? Eu não escuto nenhuma. 5 línguas? Ele: Deus está falando aqui e tal. Meu irmão, era um nível assustador. Assustador. O nível de sensibilidade dele. E o seu Amaro teve uma vez que ele veio entregando palavra para todos os pastores, para todo mundo. Quando chegou na gente, ele falou: Deus abençoe. É isso que eu estou falando para você. Está todo mundo recebendo passaporte para a Europa, vai não sei o que, Deus vai romper aqui, Deus vai romper lá, a coisa vai acontecer não sei o que. Deus falando: beleza, legal, chega você, Deus abençoe. E meu Deus, eu sei como que é. Você quer talvez uma palavra que te vai dar um gás, que vai dar uma força. Alguém que talvez que vai chegar e vai dar talvez algo diferente. Falar: meu Deus, você vai vir algo para a minha vida. Então eu sei que eu e você tem momentos que nós falamos: meu Deus, como que vai ser? Mas nós devemos entender algo. Quando Deus tocou a minha, a sua vida, Ele não quer que eu e você venhamos a caminhar na força do nosso braço. O Senhor que chamou você, Ele tem um poder para liberar para a tua vida. O Senhor que chamou você, Ele tem algo para liberar para a tua vida. O Senhor que tem uma chamada para a tua vida, o Senhor que tem uma promessa para a tua vida, Ele fala: eu não vou deixar você sozinho. Não vai ser na força do seu braço, vai ser na força do poder do Senhor, de uma forma poderosa e sobrenatural. Porque Jesus fala para eles no mesmo texto: ei, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no versículo seguinte, olha só o que ele fala, Atos 1:8: mas recebereis poder, mas recebereis poder, mas recebereis poder. Então Jesus está falando para eles: vocês receberão poder. A hora que vir o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você temos que entender: o Senhor que chamou a minha, a sua vida, capacita a minha, a sua vida. O Senhor que chamou a minha, a sua vida, Ele capacita a minha, a sua vida. Vou tentar te ajudar. O Deus que mudou a minha, a sua história, Ele não deixou a gente na roubada, se é que nós podemos usar esse termo. Versão Bola de Neve Street. O que Ele está falando? Jesus está dizendo: permaneçam em Jerusalém. Vocês receberão poder para a missão que eu tenho para vocês, para aquilo que eu tenho para vocês viverem. Vocês não vão na força do braço de vocês. A força do braço de vocês vai fazer vocês ficarem trancados no quarto de novo com medo. Não vai dar, não vai ter como, não vai ser possível, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder. É uma capacitação do alto, é uma unção do alto, é um poder do alto, para você viver aquilo que Ele tem para a tua vida. E se você recebe isso, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Quando você e eu entendemos isso, isso muda completamente. Porque é o Senhor falando para mim e para você: eu toquei tua vida, eu marquei tua vida, eu mudei tua história. Mas nunca será na força do seu braço, vai ser na força do Senhor dos exércitos, vai ser no poder do Senhor. E eu sei o que é isso,
Porque muitas vezes você está num cenário caótico, de caos. Você olha a sua família, a vontade é de largar, o momento é de deixar. Você olha para as tuas emoções, está tudo chacoalhado, a identidade em crise. O que eu estou fazendo, porque eu existo, porque eu vivo. Ministerialmente você fala, meu Deus, está bagunçado, como que vai ser? O nosso homem tenta buscar respostas, o nosso homem tenta achar estratégia, o nosso eu natural tenta encontrar uma forma de poder mudar aquele cenário. Mas o Senhor fala para mim e para você hoje, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Há um poder do Senhor vindo sobre a tua vida. Ele abre os teus olhos e fala, aonde você está vendo caos, eu faço você ver vitória. Aonde você está vendo derrota, eu faço ver agora uma transformação poderosa e sobrenatural. Aonde você via falência, Ele faz agora você entregar e ver. Há uma bonança, há um crescimento, há um agir do Senhor. Isso é o poder do Senhor, é o poder dele que capacita você a enxergar. Ele pode mudar o cenário, Ele pode mexer com a tua estrutura emocional, Ele pode mexer com a tua vida. Aonde havia caos, agora Ele pode vir com uma restauração sobrenatural. Aonde havia depressão e crise de ansiedade, receba agora. Ele consegue trazer paz e alegria na tua vida. É o poder do Senhor vindo sobre você, é uma unção do Senhor vindo sobre você. Aonde está essa geração que vai depender totalmente desse poder? Dê mais uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Sabe o que eu acho incrível? Que a gente tem que pensar e que eu acho bem interessante. Deus enviava anjos para trazer mensagens do céu para a terra. Traz um anjo para falar com Daniel, para trazer a mensagem. A situação é essa. Fala com Cornélio. Cornélio, a situação é essa. Mas quem que Ele chamou para poder pregar o evangelho nessa terra? Eu e você. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não só estou apenas dando uma chamada para você cumprir o plano e o propósito que eu tenho para a tua vida. Eu trago tudo necessário para você viver essa chamada, para você cumprir esse propósito, para você viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Então, no meio de um caos, no meio de uma situação aonde você não consegue mais ver força para poder avançar, aonde você não consegue mais ter uma visão clara, pela fé você acessa a um poder do Senhor na minha vida. Há um Espírito Santo na minha vida, mexendo na minha estrutura, e eu vou entender, eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou fazer parte daquela geração que pela fé e paciência, eu estou herdando as promessas que o meu Deus tem para a minha vida, aleluia. Esse é um Deus que nós servimos. Ele espera isso de nós, uma geração que não desista, uma geração que permaneça firme. Mas agora o texto vai dizer que Jesus subiu, está diante deles, passou 40 dias, agora Jesus sobe, assunto aos céus, uma nuvem cobre, eles estão olhando, tipo, imagina, se fosse hoje a nossa geração, todo mundo com celular, estamos ao vivo, irmã Maricota, pega essa, Jesus subiu, prepara as irmãs do círculo de fogo santo com pandeiro, que vai saber o que vai acontecer. Aí de repente alguém cutuca o cara com o celular. Ele, oi, não, se liga aqui do lado. Oi, peraí, apareceu 2 anjos aqui, brabão. E aí, qual que é a mensagem? Aí o cara fala, então, esse mesmo que você viu subir, um dia vai voltar. Então nós sabemos que existem eventos a acontecerem ainda, escatologicamente falando. Então existem eventos, e a nossa linha teológica, nós cremos o quê? A igreja arrebatada, período do anticristo, 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, volta gloriosa de Jesus, e a igreja junto com ele, aleluia, é o que nós cremos. Aí entra o que? Satanás é preso, entra o milênio e por aí vai. Nós cremos, mas aqui, subiu aos céus. Nessa que Jesus subiu aos céus, eu não sei você, mas a gente vai ficar um pro outro tipo assim, e agora? Tipo, e agora? O cara que trazia a direção pra gente saiu de cena. E agora? Tipo, como é que fica? Porque antes você ia, Jesus, Jesus, agora os caras estão assim, tipo, mano, o cara saiu, e agora? Como é que vai ser? Que cenário vai ser esse? E nos dá a entender que eles passam aproximadamente 10 dias
orando e buscando para viver a promessa que o Senhor tem para a vida deles, que é o batismo com o Espírito Santo. Por que 10 dias? Porque a festa de Pentecostes, que é o dia que acontece a descida do Espírito Santo, ela acontece 50 dias da Páscoa. Então a gente faz uma conta básica. Qual que é a conta básica? Páscoa, Jesus passou 40 dias com eles. Se Pentecostes é 50 dias depois, então aparentemente ficaram em torno de uns 10 dias orando, buscando o Espírito Santo. Só que Jesus não passou data. Não falou em Pentecostes vai descer. Jesus falou, não muito depois desses dias. Vocês viram comigo, sim ou não, igreja? Foi, falou. E eles estão agora permanecendo. E eu gosto, meu querido, desse momento. Por quê? Porque eles estão ali orando, clamando, buscando. Eles estão reunidos. Atos 1 fala, eles estão reunidos no mesmo lugar. Eles estão reunidos. Sabe o que isso fala? Alguém que quer viver a promessa do Senhor. Alguém que entendeu o que o Senhor tem. É alguém que entende a importância que é de estar em unidade no meio da igreja, de estar em unidade, de estar buscando a comunhão com os irmãos, de fazer parte de um ministério, de uma igreja, de uma casa, aonde você tem pessoas que vão te ajudar, que vão auxiliar, que vão guiar, que vão cuidar. São pessoas que junto com você estamos buscando crescer e ser parecido com Jesus, aleluia. Só que o texto vai dizer em Atos capítulo 2 o seguinte, vai dizer o seguinte, que de repente, pergunta que eu faço para você. O texto vai dizer que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. A pergunta que eu faço para você é: quando que vem o de repente? De repente. Mas quando que vem esse de repente que nós falamos que é de repente? De repente. Você sabe quando vai vir o de repente? Quantos de nós já perdemos o de repente? Quantos de nós não conseguimos permanecer? A Bíblia vai dizer que 500 pessoas viram o Senhor ressurreto, mas somente 120 estavam aqui agora. Cadê o resto dessa galera? Cadê o resto dessa galera? De repente, quantos lares deixaram de viver de repente? Quantas vidas deixaram de viver o de repente? Quantos ministérios deixaram de viver o de repente? Porque no meio de pressões, no meio de situações difíceis, no meio de questões complicadas que todos nós enfrentamos e passamos na área que for, nós preferimos muitas vezes tomar atitude segundo a nossa vontade e não esperar para viver a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Nós preferimos muitas vezes abandonar, largar, deixar, mas hoje em nome do Senhor Jesus, uma geração que decidiu permanecer firme no Senhor, crendo e confiando, Ele vai mover na minha vida. É uma geração que vai viver o de repente do Senhor, é uma geração que vai viver o de repente, é a virada, é a transformação, é um toque, é o agir do Senhor. Então que se levante uma geração que creia, o meu Deus vai mover na minha vida. Porque você não larga? Porque eu creio no de repente, Deus. Porque você não para? Porque eu creio no de repente, Deus. Porque você ainda continua? Porque eu creio no de repente do meu Deus que vai mudar a minha história, aleluia. Esse é o Deus que espera de mim, de você, de repente. De repente, de repente, aonde havia caos agora tem vida. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Sabe o que significa essa palavra impetuoso? Vento fala de sopro, um sopro. Mas sabe o que é impetuoso? Fala de uma força tão violenta que consegue arrancar a árvore inteira pela raiz. Então quando fala de um vento impetuoso, fala de uma força tão violenta, tão forte, que o que tiver pela frente nada fica de pé. Sabe o que significa isso? É o Senhor falando para mim e para você: aquilo que eu vou derramar na sua vida é tão violento, tão forte, que não vai ficar nenhum tipo de raiz do passado para travar você para aquilo que tem o novo de Deus. O Senhor está falando, um vento veemente impetuoso, um vento impetuoso, é algo tão forte, é algo tão violento que vai arrancar raízes. Talvez que eu e você permitimos ficar travado, que estão nos impedindo de viver o novo de Deus, de viver aquilo que Ele tem. É eu e você nos abrirmos para o Senhor mexer no nosso interior,
Porque não tem como viver o novo se você não consegue largar o velho. Não dá para viver o novo aprisionado no velho. Não dá para viver o novo acorrentado com coisas do passado. Não dá para viver o novo tentando trazer coisas que Deus falou: larga, deixa, abandona, sai, isso já foi, é o teu passado, isso já era, acabou. Se abra para o novo que Deus tem para a tua vida, aleluia. Que em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele sopre na minha, na sua vida hoje, aqui essa noite. Que Ele mexa na minha, na sua estrutura, toda a raiz que talvez esteja aí cravada, enfincada na sua vida, impedindo você de viver um novo de Deus. Que em nome de Cristo Jesus, o Senhor venha tocar a tua vida. Essa raiz de amargura venha ser tirada, essa raiz de rejeição venha ser removida, essa raiz de inferioridade venha ser retirada, essa raiz de acusação venha ser removida, essa raiz que está vindo sobre tristeza venha ser retirada, essa raiz de solidão venha ser retirada. É o Senhor falando, o poder do Senhor vindo sobre a tua vida, trazendo mudança, transformação, renovo, direção. É Ele falando para você, vai ser arrancado para você aprender a entrar no novo que o Senhor tem para a tua vida. Se você recebe, dê aquela salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Não tem como viver a plenitude de Deus e sermos usados pelo Senhor se nós temos ainda dentro de nós questões não resolvidas. É necessário ser arrancado para não ficar nada que de alguma forma venha nos atrapalhar na frente. Um vento veemente e impetuoso, algo tão forte dentro deles que não permitiu ter nada, porque o Senhor quer que a gente viva as promessas, mas a gente vem entender que não dá para ter nada enraizado que vai nos atrapalhar na frente. Quais são as raízes talvez que nós hoje temos cultivado, que nós temos permitido crescer? Uma rejeição, uma mágoa, uma dor, uma tristeza. São situações que nós muitas vezes nem imaginamos, mas aquilo vai arrebentando a gente. Essas raízes vão crescendo e vão arrebentando com a gente. Mas o Deus que te chamou, Ele vem com vento veemente e impetuoso. Ele vem com o poder dEle. Ele vem com o poder dEle e Ele começa a mexer no meu e no seu interior. Ele começa a mexer na minha, na sua vida. Ele começa a mexer na minha, na sua estrutura. Ele começa a falar para mim e para você: você não vai entrar no novo dessa maneira. Essa raiz será removida, essa sujeira será retirada. O renovo do Senhor virá sobre você. A presença do Senhor virá sobre a tua vida. O poder dEle virá sobre você. Ele tem algo para liberar, Ele tem algo para derramar, Ele tem algo para mover. Você pode querer ficar cultivando, a escolha é tua, mas nessa noite você pode falar: Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, toca o meu interior. Espírito Santo, mexa na minha estrutura. Eu quero ser tocado, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser completamente transformado, aleluia. Ele tem poder para mudar histórias. Ele tem poder para mexer com a minha, com a sua estrutura. Ele tem poder para mexer na minha, na sua vida. Não há nada que o nosso Deus não tenha poder para mudar. Ele pode mudar. A pergunta é: você crê? Você quer? É uma grande diferença. Porque tem pessoas que preferem cultivar do que realmente se abrir. Ontem a pastora me chamou a atenção, deu uma puxadinha de orelha, no amor, é claro. Ela falou: não acredito que você não contou os testemunhos que era para contar. Eu falei: nem vi, meu. Tá anotado.
tomado tudo lá. Ela falou, tinha muita coisa para falar, que edifica, fortalece a fé. Eu falei, pois é, amor, mas nem lembrava. Estava tomado. Meu irmão, a hora que a irmã, a esposa dele, veio, sentou, estava lá com a coluna lombar, com problema. Aí ele pegou o pé dela. A gente viu, quem viu o pé da irmã? Mano, estava fora, estava tortinha. Aí de repente orou, Jesus, meu Deus! Aí a irmã da comunicação do lado, estava lá, foi o Espírito Santo vindo, sendo tomado. A hora que foi, a pastora, você devia ter falado bonitinho, organiza as cadeiras, para todo mundo ver, a gente ver, para edificar a fé. Eu falei, amor, não queria nem saber. Quem está com a coluna zoada, vem para frente. Vem que Deus vai fazer, aleluia. Aí foi, eu não vi mais nada. Só vi a galera e aí foi, curado, pastor, curado, falei, glória a Deus, aleluia. Aí ela me chamou a atenção, falou, amor. Eu falei, não, amor, perdão, você tem razão. Por quê? Por exemplo, um testemunho como esse, mas eu acho que era para hoje. Acho que Deus não deixou ontem para poder deixar para hoje. Eu acho, não me arruma essa confusão, Senhor. Eu acho. Por quê? Porque tem a ver com o que eu vou falar agora. A gente querer avançar cultivando coisas. E o testemunho é o seguinte: nós estávamos na igreja de Colombo, e o pastor me chamou e falou, Sal, você pode orar por essa irmã? Ela foi diagnosticada com câncer, e a gente orou por ela, e o câncer aparentemente tinha dado uma diminuída, mas agora ela foi fazer os exames e voltou forte, tomou tudo, tipo, tá cheio, tá tomado. E a irmã veio, pastor, você pode orar e tal? Eu falei, claro, vamos orar. Queridos, lembrem, não sou eu, nós somos apenas um canal. Posso ouvir um amém, igreja? Então não crie expectativa em mim, esperança em mim. Eu não posso fazer nada, mas eu creio naquele que pode fazer. E mesmo crendo nele, quem vai fazer é ele, do jeito dele, da maneira dele. Amém? A hora que eu pus a mão nela, que eu fui orar por cura, para declarar cura, veio a palavra perdão. Aí eu travei, falei, irmã, tem alguma situação na sua vida que você passou, enfrentou, bem desafiadora, a qual você não consegue liberar perdão? Ela deu uma olhada para o pastor dela, olhou para mim e fez assim, ó. Eu falei, nós temos duas opções aqui. Você pode ir embora, eu posso até orar por você, e você vai embora com essa mágoa, com essa falta de perdão, e vamos ver o que vai dar. Ou eu creio que se você liberar, prepara para o que Deus vai fazer. Você quer liberar o perdão? Ela me olhou, ela contou a situação pesada. A gente escuta cada coisa que vocês não têm ideia. Pesada. Ela falou, eu quero. Ajudamos a fazer a oração, pedindo perdão, liberando perdão. Eu não lembro quantos dias depois, mas foram poucos dias depois, ela me mandou um direct: pastor, estou com os exames na mão, não tem mais nada, sumiu tudo. Quando o Senhor vem com poder sobrenatural, Ele vem com a glória, Ele vem com a unção, Ele vem com poder. Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que libera, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que fala para mim e para você hoje. Ele tem poder para trazer transformação, Ele tem poder para trazer cura, Ele tem poder para mudar cenário. Então que os céus que estão fechados venham se abrir, a glória do Senhor venha sobre nós, aleluia. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, peça pra Ele, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino
vai liberar a tua vida. Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino. Que venha e permaneça. Começa a liberar essas raízes. Permita o poder do Senhor vindo sobre você. Permita o poder do Senhor vir sobre a tua vida. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente, a história é mudada. De repente, se levanta uma geração tomada pela glória de Deus. Venha hoje, que venha agora, com sua glória, nos incendeia com chamas novas. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Aonde tem lenha, tem fogo. Aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem brasa, tem glória. E a glória está na casa. Você que de repente está no seu lugar e você percebeu que você tem enfrentado situações a qual você achou que você estava sozinho na força do seu braço, mas hoje você percebeu, peraí, tem um Deus que vem com o poder dele na minha vida. Tem um Deus que vem com o poder dele na minha vida. E esse Deus tem um poder tão grandioso que ele pode arrancar essas raízes, você querendo, para ter essa mudança na sua vida. Talvez você está passando uma situação tão desafiadora que você não consegue mais nem crer que pode mudar. Mas ele pode mudar. O cenário pode ser diferente. E se você é um desses, nós gostaríamos de orar com você. Se você é um desses, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se tiver com a sua bolsa, a sua mochila, traz junto também. Que o Senhor venha de uma forma poderosa e sobrenatural tocando a minha e a sua vida. Tocando a minha e a sua vida. Queria chamar os diáconos, os presbíteros da casa, os pastores da casa, para ajudar esses irmãos em oração. Tentem vir mais para frente aqui, ó. Venham bem para frente aqui, tá cheio de espaço aqui na frente aqui, ó. Galera, ajuda aí, isso. Se você rasgar Pai, o nós céu, clamamos agora em nome de Cristo Jesus sobre cada um dos irmãos. Você que está no seu lugar, comece a receber o renovo do Senhor. Você que está no seu lugar aí, mesmo que você não tenha vindo, fala: pastor, eu entendi, amém. Receba esse poder do Senhor para você poder avançar. Receba o toque do Senhor na sua vida para você ver aquilo que Ele tem para a tua vida. Ele está chamando uma geração que venha a crer, uma geração que venha a confiar, uma geração que venha a se abrir para Ele poder tocar, aleluia. Se você rasgar
buscar o céu apenas mais uma vez. Oh, Jesus, vem com a tua glória, vem com o teu poder. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, Vem com a tua glória, Jesus. vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade se Vem com a tua glória neste lugar, Jesus. Novo de Deus. E da terra nós que Novo de somos Deus. clamamos, aviva-nos, aviva-nos. Diáconos, orem por um, orem por outro, orem por um, orem por outro, ora por um, ora por outro. Fere meu coração, uma ferida de fome e morte. Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, fere meu coração. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, que o Senhor venha. Quem não recebeu oração, levanta a mão. Diáconos, me ajudem orando por eles. São. Cuidado do Senhor. Favor do Senhor. Cuidado do Senhor. Aleluia. Favor do Senhor. Cheios, cheios, cheios. Abençoa essa geração. Cheios. Cheios. Poder, cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cenário mudar. Cenário mudar. Poder do Senhor, cuidado do Senhor, favor do Senhor. Aleluia. Mais. Mais. Me agita todo meu ser, faz eternidade se alinhar com o natural. Na terra nós que somos pó, clamamos, aviva-nos, aviva-nos. Fere meu coração, fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. De olhos fechados, eu queria fazer uma oração para você que de repente entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez você ainda não tenha uma aliança com Jesus Cristo, mas hoje você gostaria de ter essa aliança com Ele. O cenário pode ser completamente diferente. Você que está aqui na frente e não recebeu oração, levante sua mão aqui. Levante a mão quem não recebeu oração. Ó, diácono, está cheio de gente aí, ó. Orem com eles.
Se você deseja ter essa aliança com Jesus Cristo, eu queria ajudar você a fazer essa oração. Pastor, eu sou um desse, eu quero. Coloque a mão no seu coração, eu vou ajudar você a fazer essa oração. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu quero te pedir perdão. quero te pedir perdão. Reconheço, pequei contra ti. Pequei contra ti. Eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo em carne, que nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou. E hoje está vivo. A minha vida, tudo que sou, tenho, entrego nas tuas mãos. Entrego em suas mãos. Senhor Jesus Cristo, eu te reconheço como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a graça, a unção do Senhor venha sobre cada um deles, que o Senhor possa fortalecê-los, conduzi-los e direcioná-los a esse novo que o Senhor tem, em nome de Cristo Jesus. Que teu precioso e maravilhoso Espírito Santo ajude eles nessa jornada. Toda raiz que não é de ti, Senhor, que está incomodando, tirando a paz e a alegria, seja removida agora. Declaramos o teu toque e o teu agir em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe, dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Pode acender as luzes. Nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Os meus irmãos aqui são do Ministério Boas-Vindas. Eles estão ali à sua direita, tem uma salinha para poder te recepcionar, te dar um oi, tentar gerar vínculo com você, se você permitir. Seria muito importante para a gente se você conseguisse fazer isso antes de ir embora. Amém, queridos? Quem foi abençoado hoje? Deixa eu ver. Glória a Deus. Que o Senhor venha retirar toda a raiz, amém? Tudo aquilo que está nos impedindo de viver esse novo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado pelo aquilo que o Senhor liberou nas nossas vidas, que nós nos abrimos para aquilo que o Senhor tem, que o Senhor possa nos guiar e nos direcionar. É o que nós oramos e cremos, Senhor, nesse momento. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus venha tocar a tua saúde, venha tocar teu físico. Você que está com alguma dor ou enfermidade, que pelas pisaduras de Jesus Cristo você possa ser sarado agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você consegue, coloca a mão onde está essa dor aí que está te incomodando. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos agora a tua cura, o teu poder, o teu agir, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toda ferida nas suas pernas, eu não sei se é uma assadura de um adulto. Para mim, a impressão que eu tenho é de um adulto. É como se fosse uma assadura perto da virilha. Algo que está te incomodando já há um tempo. O Senhor vai começar a tocar agora. Curado em nome de Cristo Jesus. Tecidos totalmente agora regenerados, transformados em nome de Cristo Jesus. Estou vendo um coração. E eu não sei se você está com uma complicação no coração, arritmia ou uma complicação. Não sei se a válvula está fora, que o Senhor Jesus tem poder para trocar e mudar agora completamente em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Você que está com a sua pressão alta, fica subindo e descendo, aquela coisa horrível. O Senhor vai trazer um alinhamento agora no seu organismo em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Os movimentos que estavam complicados,
Articulações que estavam delicadas, o Senhor vai começar a tocar agora. Começa a receber a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você que está com a complicação aqui bem no fêmur, na cabeça do fêmur, aqui nessa região, começa a receber a cura do Senhor agora. Não sei se você está aqui ou está pela transmissão, mas começa a receber a cura agora. Você estava andando para ser complicado, mas começa a receber a cura do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. A cura, em nome de Jesus Cristo. Intestino completamente limpo agora. Essa infecção não vai mais fazer parte da sua vida. Toda célula cancerígena nós amaldiçoamos agora. Declaramos agora que batam em retirada. Declaramos esse organismo agora, essas vidas completamente limpas e curadas em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Você que estava com uma complicação na parte superior dos dentes, eu não sei se é a gengiva, estava sangrando, estava estranho, começa a receber a cura agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. É o poder do Senhor. É Ele quem faz, é Ele quem opera. Começa a receber agora. Você estava com a inflamação na garganta, começa a receber o alívio agora, a cura. Tireoide que está fora, começa agora, Senhor, traga, Pai, em nome de Cristo Jesus, traz um alinhamento. Alinha completamente o organismo, essa tireoide alinhada perfeitamente, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Complicação na audição, parece que a impressão que você tem é tipo um zumbido, um barulho irritante. Em nome de Cristo Jesus, Pai, limpa agora. Audição perfeita em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vem com o teu poder nesse lugar. Vem com a tua presença nesse lugar. Aleluia. Não custa a gente checar. Só para ver, nós já vamos encerrar. Alguém dentro daquilo que foi liberado aqui, levanta a mão. Deixa eu ver. O que era o seu de boné? A garganta estava doendo? E como é que está agora? Zerou? Está mais leve? 100% ou mais ou menos? Uns 80%? Deus abençoe 100%. Mais alguém, gente? Levanta a mão aí. O que é o seu, guerreiro? O que é, Richard? Pedra no rim? Assadura? E aí? Deu uma aliviada alguma coisa? Sentiu que aliviou alguma coisa, sim ou não? Mas se você mexia, doía alguma coisa assim? Estava complicado, e agora como é que tá? Zerado? Receba 100% em nome de Jesus, glória a Deus, amém, igreja? Pode aplaudir Jesus bem forte. Mais alguém aí, gente, pra gente falar, pra encerrar? O que é o seu? Tendinite? E como é que tá? Zerou? Glória a Deus. O que é o seu lá, guerreirão? A coluna, e aí como é que tá? Zerou? Glória a Deus. Mais alguém, gente? Eu vi. E aí, Carol, o que é você? Tireoide? Aí é só com exame. 100% nós cremos, amém? Que Deus move em nome de Jesus, amém? Mais alguém levantou você de verde? O que é ali? O zumbido no ouvido. E aí, como é que tá? Mas tá ainda? Tá. Peraí, vamos lá, olha aí, começou. Tipo de 0 a 10, quanto que melhorou? 9,5. O que a gente faz? Mãozinha. Pai, em nome de Jesus, 100%. Tira todo esse zumbido agora. 100%. Audição limpa agora, em nome de Jesus. E aí, vê como tá. Sumiu tudo? Zerou? É a primeira vez aqui na igreja? Não? Glória a Deus, bênção, viu? Mais alguém, gente? Não? Fechou? Foi? Eu não tô vendo mão nenhuma. É sempre assim, depois no final, galera, pastor, era eu, mas tava com vergonha. Eu falei, quem passou vergonha fui eu. Mas tudo bem. Quem está morto tem reputação, aleluia. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, por esse culto. Que o Senhor esteja à frente, nos guiando e nos conduzindo. Levante sua mão comigo, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada na presença e no poder do Senhor. Que Ele te guarde, que Ele cuide e que nós possamos caminhar debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da dependência do Espírito Santo, debaixo da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço em 2, 3, 4. Fala que Deus abençoe em nome de Jesus tua vida, tua semana.